Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Felipe Salchuk e no vídeo de hoje estaremos conversando um pouco sobre o duelo entre São Paulo e Mirassol, partida que foi válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista, que marcou o segundo jogo do tricolor sob o comando do técnico Thiago Carpini e que, mesmo com um time um pouco mexido, alguns jogadores importantes não jogaram, evidentemente começo de temporada. O São Paulo precisa mexer no elenco visando as decisões que acontecem na próxima semana, tem o Clássico contra o Corinthians, a Supercopa contra o Palmeiras. Então, mesmo o São Paulo um pouco diferente do que foi na estreia, um time que voltou a apresentar boas ideias, com uma intensidade bastante forte e que teve sim a oportunidade de ganhar, apesar do empate em 1-1 contra um adversário que possui um planejamento muito bom, um time de Série B. No Mirassol era um jogo muito mais complicado do que foi contra o Santo André na estreia, mas mesmo assim tem coisas muito boas para tirar dessa partida do São Paulo. Então vamos lá conversar um pouco sobre esse empate e o que podemos esperar do São Paulo nos próximos jogos, especialmente visando o duelo contra o Corinthians e contra o Palmeiras pela Supercopa. Bem, então para a gente começar a entender um pouco do que foi esse duelo, vamos começar falando um pouco sobre a escalação do São Paulo contra o Mirassol, que teve Rafael no gol, Ferrarese fazendo a sua reestreia após praticamente um ano parado depois de sofrer uma grave lesão, formando a defesa ao lado de Diego Costa, Alan Franco, Wellington pela esquerda. No meio de campo, Pablo Maia, Alisson, Ferreirinha fazendo o seu primeiro jogo como titular do clube e o Wellington Rato pela direita. E mais à frente, Juliano Galoppo, que também volta após muito tempo parado, com uma lesão que sofreu contra o Água Santa nas quartas de final do Campeonato Paulista na temporada passada, ao lado de Caleri. Então, um São Paulo com menos mexidas do que eu esperava e gostaria para esse segundo jogo de temporada, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, de novidade, nós tivemos Ferreirinha, Ferrarese e Galoppo no time titular. E pensando aqui um pouco, um resumo básico, rápido do que foi o jogo, foi um jogo interessante do São Paulo, apesar das mexidas. Não ter Lucas Moura no time faz muita diferença, ele que é disparado, na minha opinião, o melhor jogador desse time. Luciano também fora do time titular, então já era esperado um São Paulo sem entrosamento, em começo de trabalho. Então, o coletivo para esse jogo nem valeria tanto, eu acho que nem teria como entrar tanto na análise, por ser um time que dificilmente jogará muitas mais vezes juntos. É um começo de temporada, especialmente com uma defesa bastante mexida comparado com a temporada passada, sem Beraldo, sem Caio Paulista, sem Arboleda e sem Rafinha na lateral direita, ou Igor Vinícius, que nem ele estava disponível para esse jogo, pois ele jogou a primeira partida completa e também ficou muito tempo machucado no ano passado. Então, evidentemente que era o mais prudente que Igor Vinícius não jogasse esse segundo jogo contra o Mirassol, pelo menos como titular, e a gente vai ver que ele entrou no decorrer da partida, mas com um tempo, uma minutagem muito mais reduzida do que foi na estreia. Mas foi um São Paulo interessante, especialmente pelo lado esquerdo, em que tivemos Ferreirinha e Wellington se entendendo muito bem, com muitas ultrapassagens, bastante movimentação, algumas vezes alguns cruzamentos precipitados que acabaram não dando resultado, mas eu gostei bastante do que vi, especialmente desses dois jogadores. Destaque no meio de campo, para mim, Pablo Maia e Alisson mais uma vez, que foram os grandes pilares do setor do São Paulo no ano passado e que já começam 2024 como se não tivessem parado em nenhum momento, seguem jogando em altíssimo nível e é mais um motivo de que eu acho que vai ser bastante difícil para Luiz Gustavo e Bobadilla, que são os reforços do setor, os volantes que chegaram para o São Paulo nessa temporada, arrumarem um lugar no time titular tão cedo, pois a posição pertence a Pablo Maia e a Alisson, que mais uma vez fizeram um jogo muito bom. Mas, de modo geral, de novo, um São Paulo sem entrosamento, em começo de trabalho, e que a gente não tem como exigir muito mais do que isso a essa altura, mas que mostrou alguns fatores positivos, um time bastante intenso, muito melhor fisicamente do que poderia se esperar, pelo ano estar começando agora. O time do Carpini já demonstra ser consideravelmente mais agressivo quando se trata da marcação no campo do ataque, especialmente. A pressão pós-perda é algo muito forte, um time bastante intenso, e isso foi algo presente praticamente ao longo de todo o jogo. Até o final da partida, o São Paulo pressionou bastante, forçou muitos erros da saída de bola do Mirassol, inclusive
o gol do São Paulo de pênalti. O pênalti se origina numa jogada em que acontece um bate-rebate, que o São Paulo não desiste, pressiona e consegue sofrer o pênalti, que depois veio a ser convertido pelo Galopo. Mas vamos por partes. Então, um São Paulo que mostrou coisas boas, mas que evidentemente tem muito o que melhorar ainda, especialmente com algumas peças importantes faltando. Então, o São Paulo começou bem, pressionando, sem muitas chances claríssimas, mas que fazia por merecer sair na frente do placar, porque tinha o domínio completo do jogo. Mas, quando o Mirassol começou a apertar um pouco mais o São Paulo, teve uma boa chance de cabeça que obrigou o Rafael a fazer uma bela defesa, já evitando o primeiro gol do Mirassol, mas pouco tempo depois, num escanteio, uma falha geral da defesa do São Paulo, ao meu ver, Ferraresi e Alan Franco que falharam naquele lance, acabaram não marcando o zagueiro do Mirassol, Luiz Otávio, o jogador mais alto do time deles, e que subiu completamente sozinho e conseguiu fazer o gol, abriu o placar para o Mirassol, mas mesmo assim o São Paulo se manteve na partida, continuou apertando até o final do primeiro tempo, em uma jogada entre Wellington Rato e Jonathan Calleri, o Rato sofreu o pênalti, né, depois de uma confusão entre Calleri e o goleiro Alex Muralha. A bola sobrou para o Rato, que chutou, e o zagueiro do Mirassol praticamente espalmou a bola, dando o pênalti para o São Paulo, muito bem batido por Juliano Galopo, que volta a marcar pelo São Paulo após quase um ano, que foi o tempo que ele ficou parado, como eu já tinha comentado um pouco mais cedo no vídeo. E no segundo tempo, São Paulo volta sem mexidas, e logo com 30 segundos de jogo, numa jogada individual de Ferreirinha, pelo lado esquerdo, ele parte para cima da defesa do Mirassol, abre com Juliano Galopo, que domina bem, bate, a bola ainda desvia no zagueiro e entra no ângulo do goleiro do Mirassol, um belíssimo gol do São Paulo, que naquele momento seria a virada, logo no comecinho do segundo tempo, para dar tranquilidade para o time. Porém, o gol foi anulado e esse foi o grande lance polêmico da partida, pois no momento do chute, por mais que tenha sido muito fora do alcance do goleiro adversário, o Calleri passou na frente do goleiro, atrapalhando a visão, e após a revisão do VAR, o juiz voltou atrás, anulou o gol, dizendo que o Calleri interferiu naquele lance, e o empate persistiu até o final do jogo, com o São Paulo criando. O Mirassol pouco apareceu no segundo tempo, as chances de perigo mesmo do time da casa foram principalmente no primeiro tempo, mas 1-1 não saiu do placar. Vamos entender um pouco mais desse jogo agora que a gente conversou um pouco sobre, de forma geral, o que aconteceu, como foi a história desse duelo, entender um pouco mais dos destaques positivos, dos destaques negativos e o que já podemos tirar desses apenas 2 jogos de Thiago Carpini como treinador do São Paulo em 2024. Então vamos lá. A essa altura do campeonato, da temporada, o resultado pouco importa. Se o São Paulo tivesse ganhado esse jogo, se o gol do Galopo tivesse sido validado, por exemplo, não faria muita diferença ao médio e longo prazo para o planejamento, para o sucesso ou insucesso do São Paulo na temporada. Então o resultado é de menos, o que vale é a gente poder entender como o Carpini quer que esse time jogue, como que ele enxerga o time do São Paulo desempenhando, as características, como a formação, a escalação. Então, o resultado é de menos e alguns pontos positivos a gente consegue tirar desse jogo. Ao meu ver, como eu falei, no lado esquerdo foi o grande destaque da partida, com Wellington e Ferreirinha, que apareceram muito bem no primeiro tempo, com muita movimentação, muita profundidade na linha de fundo. Nesse time do Carpini, que já demonstra que utilizar as laterais, as alas, é algo que será muito aplicado. Já podemos perceber em apenas 2 jogos que as laterais é um caminho que o São Paulo vai buscar explorar bastante. E agora, com o elenco de 2024, tem peças para isso. Tem o Igor Vinícius de volta, tem um Wellington pela lateral esquerda. Dentre os atacantes, tem o Wellington Rato, tem o Eric, tem o Ferreirinha, tem o William Gomes, que é uma grande promessa da base, que também pode conseguir o seu espaço com esse time com o passar dos jogos. Então, eu fiquei bastante intrigado e gostei de ver o jogo do Ferreirinha, associado ao Wellington pela esquerda, na sua estreia como titular pelo São Paulo.
No meio de campo, para mim, como eu falei, o grande destaque, Pablo Maia e Alisson mais uma vez impecáveis, jogando, dando muita segurança e liberdade para os pontas de lança e atacantes do São Paulo poderem atuar com mais liberdade, de se movimentar, serem agressivos, buscando o gol adversário, porque os dois eles trazem muita intensidade, uma marcação muito forte, tanto Maia quanto Alisson, e uma saída de bola bastante qualificada. Eu gosto demais do futebol desses dois, é uma dupla que encaixou muito ano passado e, sem dúvida alguma, espero que para esse ano os dois continuem sendo a dupla de volantes titulares do São Paulo ao longo da temporada. E agora pensando um pouco nos jogadores que entraram, ao meu ver, Igor Vinícius e Nicão foram os jogadores que mudaram o São Paulo no segundo tempo, que após o gol anulado já não conseguia criar tanto, pressionar tanto, e o treinador começou a fazer as mexidas, é claro, para tirar os jogadores, para evitar um desgaste ainda maior. Então, Igor Vinícius, que não começou o jogo como titular, foi para a lateral direita. Nicão, que voltou de empréstimo, e eu confesso que eu não esperava ver o Nicão entrando nessa partida, mas foi um jogador que entrou e se entendeu muito bem, inclusive, com o Igor Vinícius pelo lado direito, e deram uma dinâmica diferente para o São Paulo. Os dois também se entenderam muito bem, jogando de uma maneira diferente, claro, do que foi Ferreirinha e Wellington, que são jogadores... o Ferreirinha um cara mais de drible, de partir para cima, o Wellington um lateral de bastante profundidade, em comparação com o Nicão, que é um jogador de mais cadência, de finalização, que tem um bom passe, e que desde que chegou no São Paulo não rendeu muito, tanto que passou a última temporada praticamente inteira emprestado, mas voltou. O Carpini já tinha dito que o Nicão faria parte do time do São Paulo para esse começo de temporada e que ele teria suas oportunidades. Entrou no jogo de ontem, na minha opinião foi muito bem, deu alguns passes decisivos que criaram chances perigosas para o São Paulo, que acabaram não se convertendo em gol, mas eu gostei bastante da entrada desses dois, especialmente do Nicão e do Igor Vinícius, que deram um gás a mais para o São Paulo no segundo tempo e que poderiam ter sido sim personagens diretos para uma vitória do São Paulo, mas que infelizmente o gol da virada não saiu. Inclusive teve uma boa chance num cruzamento do próprio Nicão, que o Juan cabeceou e o Muralha fez uma ótima defesa, mas o jogo acabou em 1-1. Apesar da não vitória, um São Paulo que está em começo de trabalho, mas que trouxe para o seu torcedor alguns destaques positivos e interessantes que a gente deve ficar de olho para essas próximas partidas. E agora pensando um pouco no que não me agradou nesse duelo, ao meu ver, nada relacionado a desempenho individual, desempenho coletivo, porque, de novo, é muito cedo, a temporada está só começando e é um trabalho de 2 jogos do treinador Thiago Carpini, que agora comanda o São Paulo. Então, ponto de vista coletivo e individual, jogadores voltando de férias, alguns voltando de muito tempo de lesão, então acho que nem cabe analisar tão profundamente o desempenho individual e coletivo, mas o que não me agradou foi a gestão da minutagem dos jogadores para essa partida. Eu teria ido com um time muito mais alternativo, algumas peças não precisavam jogar tanto nesses 2 jogos, como é o caso do Calleri, que volta de cirurgia, Pablo Maia e Alisson, que foram muito exigidos ao longo de toda a temporada passada, já começam jogando praticamente os 90 minutos nesses 2 jogos, sendo que teremos duelos mais complicados contra Corinthians e Palmeiras na semana que vem. Tivemos o Wellington jogando a partida inteira, sendo que ele é o único nome praticamente da posição. Então, o que me desagradou mesmo foi essa questão da gestão da minutagem dos atletas. Claro que é algo complicado, porque você tem que tentar balancear, dar ritmo de jogo, fazer o time jogar junto para pegar esse entrosamento, que, claro, é muito importante, mas você não pode forçar demais os seus atletas, especialmente nesse começo de campeonato, que resultados não valem absolutamente nada, e uma temporada tão longa e importante quanto essa. Então, ver Calleri, Pablo Maia, Alisson, Wellington jogando tanto tempo assim foi algo que não me agradou, e ainda mais terminar essa partida com uma substituição por fazer, pensando em
que precisa dar o tempo e a oportunidade de ver o maior número de jogadores possíveis no Campeonato Paulista, não acho algo bacana se encerrar a partida ainda com uma substituição por fazer, sendo que você poderia ter poupado algum jogador importante e dado esse espaço para algum outro atleta que busca a sua oportunidade e que eventualmente pode ser importante para o São Paulo nessa temporada. Então, para mim, isso foi o que mais me desagradou e que me pegou um pouco nesse confronto, apenas a gestão dos minutos e a quantidade de tempo que alguns jogadores tiveram, que ao meu ver seria mais prudente que eles tivessem sido poupados ou pudessem descansar um pouco mais, porque a sequência em breve será mais complicada. Então acho que o que podemos tirar deste duelo contra o Mirassol, dessas duas primeiras rodadas de Paulista de modo geral, do começo de temporada, do elenco do São Paulo para 2024, é um time que empolga o seu torcedor, eu imagino, que se viu numa situação muito complicada com a saída repentina de Dorival Júnior para a seleção brasileira, em um ano que a princípio parecia de afirmação para o São Paulo após a conquista da Copa do Brasil no ano passado. De repente, parecia estar voltando para a estaca zero, tendo que começar um trabalho totalmente novo, com um treinador que não importasse quem seria o nome escolhido, seria uma aposta, e que dificilmente teria alguma certeza de sucesso, especialmente no futebol brasileiro, que certeza de sucesso quando se trata dos clubes, planejamento, trabalho de treinador é algo bastante delicado. Então, um São Paulo que se viu numa situação difícil, optou por apostar em Thiago Carpini, e os primeiros passos dessa trajetória que, bem, são apenas os primeiros passos e tem muito o que evoluir, o que ser trabalhado, terão jogos infinitamente mais difíceis ao longo desse ano, que são o que realmente importa. Jogos contra Santo André, contra Mirassol, são testes bons para começar o ano, mas que lá na frente ninguém vai se lembrar dessas partidas. Então, o importante é que o São Paulo parece estar no caminho certo, com um elenco mais equilibrado do que foi no ano passado, que traz mais opções para o seu treinador e que empolga o seu torcedor. Eu imagino que o torcedor são paulino esteja feliz com o que vê do time até aqui, um time bastante intenso, que demonstra estar bem fisicamente, com estilo de jogo um pouco mais agressivo, especialmente na marcação ao adversário, que explora bastante as laterais, tem jogadores dribladores, tem nomes como Lucas, Luciano, Rames Rodrigues, que nem estreou ainda, Caleri como centroavante. Eu gosto bastante desse time do São Paulo e eu acredito que pode render bons frutos em 2024. É claro, semana que vem, contra Corinthians, contra Palmeiras, que os testes de verdade começam a acontecer e iremos acompanhar para ver o que será do São Paulo nesta temporada, mas que, por estes primeiros passos, dá sinais de que o ano pode ser tão vitorioso e de sucesso quanto foi em 2023. Um grande abraço a todos, eu quero ouvir de vocês o que vocês acham deste começo de temporada do São Paulo, deste duelo contra o Mirassol. Será um prazer. Então, nos vemos numa próxima oportunidade falando de futebol, de Fórmula 1, de beisebol, de futebol americano, enfim, estarei comentando aqui sobre diversos esportes, diversas ligas diferentes. Então, vamos dando início a este projeto e nos vemos em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais.